Concessionária Eco Rodovias vence o primeiro leilão de rodovias do governo de Jair Bolsonaro. A empresa vai administrar pelos próximos 30 anos um trecho que liga cidades de Minas Gerais a Goiás. E você vai ver também. Número de trabalhadores por conta própria e sem carteira assinada bate novo recorde no país. Operação Lava Jato. Polícia Federal investiga a lavagem de dinheiro praticada por funcionários do Banco do Brasil. Após Polícia Federal prender chefes de facções, estado do Ceará chega ao 8º dia de incêndios criminosos. Centenas de milhares de jovens enchem as ruas em defesa do clima em todo o mundo nesta sexta-feira. Tudo isso e muito mais agora na edição de 13h. Olá, boa tarde. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo com Daniel Caniato. E com Juliana Dariva. Ótima tarde para você. Chegamos à sexta-feira, dia 27 de setembro de 2019. E vamos saber quais são as notícias mais lidas nos portais da internet. Abrimos com destaque do Estadão. Janot disse, abre aspas, ia ser assassinato mesmo, ia matar ele, se referindo a Gilmar Mendes, e depois me suicidar, fecha aspas. Esse era o plano do ex-procurador-geral da República. Rodrigo Janot disse ao jornal O Estado de São Paulo que chegou a ir armado a uma sessão do Supremo Tribunal Federal com a intenção de matar a tiros o ministro Gilmar Mendes. O motivo seria uma história mentirosa sobre sua filha. Para você entender melhor, em 2017, o chefe do Ministério Público Federal pediu o impedimento de Gilmar Mendes na análise de um habeas corpus do empresário Eike Batista, por manter relações com a defesa do acusado. Aí, Gilmar Mendes disse que a filha de Janot advogava para uma empresa da Lava Jato, o que, segundo o ex-procurador, é mentira. Gilmar Mendes disse que lamenta e que Janot deve procurar ajuda psiquiátrica. Agora a notícia do UOL. Cliente da Caixa, nascido entre maio e agosto, pode sacar R$ 500 do FGTS hoje. A Caixa disse que 12 milhões e 300 mil trabalhadores receberão o dinheiro. E atenção, para quem tem poupança, o depósito é automático. Mas se você não quiser tirar essa grana, precisa avisar o banco até 30 de abril do ano que vem. Quem é cliente da Caixa e autorizou o depósito, recebe hoje. Quem não é, começa a receber no dia 18 de outubro, de acordo com o calendário, com a data de aniversário. Importante, o banco fecha 2 horas mais tarde hoje. Agora o site Só Notícia Boa. Violinista toca em abrigo para acalmar cães que foram maltratados. Martineide é violinista profissional e agora voluntário da Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade de Animais, que fica em Nova York. O músico, acostumado com apresentações em espaços glamurosos e renomados, está há 2 anos encantando os animais. Toda semana o Martin vai ao abrigo e seus amigos parecem que já sabem a hora. O recebem com muitos latidos e pulos de alegria. E quando Martin começa a tocar as sonatas suaves de Bach e Mozart, os animais ficam hipnotizados. Música é tudo de bom, né, gente? E está aberto o período dos empregos temporários. São mais de 570 mil vagas até o fim do ano em todo o país. Agora, esse número é 14% a mais do que o que foi registrado no ano passado. É uma excelente oportunidade para quem está desempregado a se apresentar de novo ao mercado de trabalho. Depois de 20 anos numa mesma empresa, o Cristiano se viu desempregado. Foi aí que começou a maratona de entrega de currículos. Foram 6 meses de muita procura, mas quando apareceu a vaga temporária, ele agarrou a oportunidade. Tem a oportunidade de mostrar o seu serviço e eu mesmo pensava, acabou de 6 meses, acabar o contrato, tudo, mas aí tive a sensação e a oportunidade de ficar, é muito bom, então vale a pena sim, com certeza. O Cristiano fez a parte dele mesmo. Tanto que a vaga temporária se transformou em efetiva, com carteira assinada e tudo. A demanda estava muito grande, a empresa está em processo de crescimento e aí durante esses 6 meses o serviço foi produtivo
E aí eles resolveram me efetivar e a gente está aí há 7 meses aí exercendo a função. A Erlaine está nessa mesma expectativa. O contrato temporário dela vence em 2 meses e ela quer muito permanecer na empresa. Estou gostando muito, as expectativas são grandes, né? Tem uma expectativa de efetivação, mas tenho o pé no chão. Sei que fui contratada para ficar 6 meses e que terminando esses 6 meses pode ser que não tenha aí uma continuidade nesse contrato, uma efetivação desse contrato. Mas as expectativas são boas. A empresa que a Erlaine e o Cristiano trabalham fica em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. E sempre abre vagas temporárias quando o fim do ano bate a porta. Esse ano, por exemplo, nós temos aí uma perspectiva de cerca de 60 vagas, né, temporárias aí, para suprir as nossas necessidades aqui de empresa. A gente sabe que a demanda, a procura de emprego não está fácil aí dentro do cenário nacional e é uma boa oportunidade, né, dessas pessoas se ingressarem numa empresa e darem seguimento, né? Quem sabe até uma oportunidade melhor. Né? Com a chegada do fim do ano e já de olho no aumento das vendas, muitas empresas precisam contratar mais funcionários para dar conta de atender os clientes. Essa é uma boa notícia para quem está procurando uma colocação no mercado de trabalho. De acordo com a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, daqui até dezembro serão 14% a mais de vagas do que nessa mesma época do ano passado. Ou seja, são 70 mil vagas a mais se comparado ao mesmo período de 2018. Confiança do comércio, né? Existe o índice de confiança do comércio medido pela Fundação Getúlio Vargas, que mostra que os últimos 3 meses houve um crescimento da confiança. Então, isso mostra uma tendência, né, para o comércio estar reagindo. Né? Um outro aspecto também importante é as empresas estão com o quadro enxuto, infelizmente. E, por conta disso, não tem como atender uma demanda extraordinária quando ela acontece. E é bom lembrar que essa turma que está entrando no mercado, mesmo que de forma temporária, tem todos os direitos garantidos. Apesar de não ser regida pela CLT, esse tipo de contratação prevê direito à FGTS, 13º e férias proporcionais. Do total de pessoas contratadas para as vagas temporárias nos últimos anos, mais de 10% conquistaram uma oportunidade de efetivação após o término do contrato. Por isso, vale a dica: o emprego temporário pode ser uma porta aberta para quem mostrar serviço. Ele mostrou bom desempenho, logo depois do contrato temporário existe uma oportunidade, a empresa oferece a ele. Ou então, não existe uma oportunidade naquele momento, mas como ele se desempenhou bem, foi comprometido, mostrou serviço, a empresa daqui a umas semanas, 1 mês, 2, pode surgir uma oportunidade e vai lembrar dele. Só o fato de você não ter que acordar no outro dia, ter que procurar serviço, bater de porta em porta, é uma sensação muito boa. Está trabalhando na área, melhor ainda. Com certeza, é bem melhor. O número de trabalhadores por conta própria e sem carteira assinada bateu novo recorde em agosto. O IBGE divulgou hoje os últimos dados sobre o desemprego. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,8% no trimestre encerrado em agosto. Com isso, 12 milhões e 600 mil pessoas ainda estão sem trabalho fixo. Já na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, a taxa de desemprego caiu 0,3 ponto percentual. Apesar dos sinais de recuperação do mercado de trabalho, os dados do IBGE mostram que o aumento da população ocupada tem sido puxado pelo aumento da informalidade. O trabalho sem carteira e por conta própria bateu novo recorde na série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. A categoria por conta própria passou de 24 milhões de pessoas no trimestre encerrado em agosto, o que representa uma alta de 4,7% em relação ao mesmo período de 2018. Já o número de empregados sem carteira de trabalho assinada atingiu o recorde de 11 milhões e 800 mil pessoas, o que representa um crescimento anual de 5,9%. No total, em agosto, 41,4% da população ocupada se encontrava na informalidade. E segundo dados do Ministério da Economia, o país criou 593 mil vagas formais desde o início do ano. O número de trabalhadores com carteira assinada ficou em 33 milhões, o que representa uma estabilidade. Em pouco mais de 8 meses do pente fino do INSS, o governo já poupou quase 4 bilhões e 400 milhões de reais. Mais de 250 mil benefícios irregulares foram cancelados no período. Desde janeiro, a Previdência Social deixou de pagar os benefícios com indícios de fraude.
ou outras irregularidades. Entre as ilegalidades, pessoas mortas que continuavam recebendo os valores mensais e servidores que ganhavam o benefício voltado à baixa renda. Dos processos com indícios de irregularidade, 92,5% dos casos tiveram a fraude confirmada. E a Polícia Federal deflagrou hoje mais uma fase da Operação Lava Jato. Os agentes investigam a lavagem de dinheiro praticada por doleiros e funcionários do Banco do Brasil. 7 mandados de busca e apreensão serão cumpridos em São Paulo e um em Natal, no Rio Grande do Norte. Segundo o Ministério Público Federal, esta etapa da Lava Jato investiga 3 gerentes e um ex-gerente do Banco do Brasil. Eles são suspeitos de terem atuado para facilitar a realização de operações de lavagem de dinheiro entre os anos de 2011 e 2014. São cumpridos 7 mandados de busca e apreensão em São Paulo e um em Natal, no Rio Grande do Norte. De acordo com a PF, as movimentações superaram 200 milhões de reais. As empresas que faziam contratos com a Petrobras necessitavam de dinheiro em espécie para o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos. Nas investigações, documentos revelados por colaboradores mostram que um doleiro levantou 110 milhões de reais em espécie para o pagamento de propinas. Para isso, ele teria usado cheques obtidos no comércio em São Paulo. Também fazia a abertura de contas sem documentação necessária ou com falsificação de assinaturas em nome de empresas do ramo imobiliário. A suspeita é de que gerentes de agências bancárias participavam do esquema ao dar suporte às operações de desconto de cheques. Ainda segundo a Polícia Federal, os funcionários, em troca, recebiam comissões dos operadores e vendiam produtos da agência para atingir metas. E a Justiça de Belo Horizonte rejeitou uma denúncia contra executivos da Vale. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil. Os executivos são acusados pelo desastre em Mariana, em 2015. Eles atuavam no Conselho de Administração da Samarco, na época do rompimento da barragem. O Ministério Público disse que vai recorrer da decisão do juiz. A Vale não se pronunciou sobre o caso. Em Macacos, a sirene da mineradora Vale voltou a tocar e assustou os moradores. Depois eles ficaram sabendo que o alerta da mineradora era para os funcionários que trabalhavam nas minas. A Vale disse que foi uma comunicação por megafone, que é um procedimento feito toda semana e obrigatório por lei. A empresa disse ainda que vai começar a compartilhar com os moradores o cronograma das ações internas para não causar pânico. Novidade no caso da estudante Mariana. Novas imagens mostram que suspeito de matar a universitária pode ter planejado o crime. Ele aparece perto do carro da vítima antes de oferecer ajuda para trocar o pneu. Uma testemunha disse que viu o homem agachado, provavelmente murchando o pneu do carro. O suspeito está preso e confessou o crime. Ainda não se sabe se a vítima sofreu abuso sexual. As mães de crianças vítimas de confrontos policiais no Rio de Janeiro fizeram um protesto hoje na sede do governo em Laranjeiras. Elas estenderam 16 uniformes escolares manchados de vermelho, simbolizando o número de crianças baleadas. 5 delas foram mortas. Entre as vítimas está a menina Agatha Félix, que morreu no último sábado com um tiro nas costas. As mães ainda carregavam bandeiras com fotos e nomes dos filhos. Uma operação em Telêmaco Borba, no Paraná, tem como alvo uma quadrilha de roubos de caminhonetes. Foram cumpridos 18 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão. O grupo é responsável por pelo menos 14 roubos, 17 homicídios e 4 assaltos na cidade. 16 pessoas já foram presas. O objetivo da polícia é acabar com a quadrilha de vez. E veja a seguir, após Polícia Federal prender chefes de facções, Estado do Ceará chega ao 8º dia de incêndios criminosos. E você vai ver que centenas de milhares de jovens encheram as ruas em defesa do clima em todo o mundo. Fique com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta, 1h21, uma ótima tarde para você. Violência no Nordeste.
O estado do Ceará chegou hoje ao 8º dia de incêndios criminosos. E os ataques foram registrados um dia depois que a Polícia Federal prendeu chefes de facção que ordenavam as ações. O número de ataques registrados no Ceará subiu para 90 no 8º dia seguido de ataques no estado. Os criminosos incendiaram um caminhão no município de São Luís do Curu. E em Paramonte, no Sertão Central, um posto de saúde também foi alvo dos bandidos. O incêndio da unidade de saúde deixou uma ala destruída. Os ataques dos últimos dias já atingiram coletivos, prédios, transportes escolares e veículos particulares. Os registros aconteceram em Fortaleza, na região metropolitana e no interior. As ações tiveram início no dia 20 de setembro e até o momento a polícia capturou 80 pessoas suspeitas de envolvimento nos atos. Entre elas, há pelo menos 23 adolescentes. A operação da Polícia Federal nesta quinta-feira também cumpriu 14 mandados de busca e apreensão. Quando a operação terminou, os criminosos voltaram a agir. Em Fortaleza, eles queimaram um carro de autoescola, uma loja de motocicletas e atiraram contra uma moto da companhia de energia e contra um trator que estava dentro de um cemitério. E o governo do Ceará informou que 507 presos já foram transferidos em razão da onda de ataques. A previsão é transferir mais 100 detentos que estão ligados a essas facções criminosas. A polícia do Rio de Janeiro prendeu o suspeito de chefiar milícia numa casa de luxo na Barra da Tijuca. Veja esse e outros destaques em mais um giro de notícias pelo país. Marcos Vinícius Gomes, conhecido como Panelada, foi preso hoje de manhã numa casa de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele é suspeito de chefiar uma milícia que domina 3 comunidades no Rio. Segundo as investigações, a quadrilha cobrava taxas mensais de até R$ 100 de comerciantes e R$ 15 dos moradores. O grupo agia com violência e até torturava os criminosos rivais. Panelada estava foragido. Ele vai responder por roubo, extorsão, formação de quadrilha, tortura e porte ilegal de arma. A Justiça do Rio de Janeiro ordenou que os filhos da deputada Flor de Lis sejam colocados em celas separadas. O pedido tinha sido feito pela defesa da mãe do pastor Anderson do Carmo. Os advogados alegam que Lucas, um dos filhos adotivos do pastor e da deputada, estava sendo coagido pelo irmão Flávio, filho biológico de Flor de Lis, a mudar a versão do crime. A dupla é acusada de matar o pastor em junho. Uma operação do Tribunal de Contas de São Paulo encontrou um ônibus escolar superlotado com mais de 70 crianças em Cajamar, na região metropolitana. Em 40% dos 583 veículos fiscalizados, os alunos não usavam cinto de segurança. A ação ocorreu em 218 cidades do estado. Entre outras irregularidades, estão ônibus sem extintor e com pneu careca. Em Cascavel, no Paraná, um homem ficou ferido depois de bater o carro contra uma caminhonete na rodovia. Com a força da batida, os veículos capotaram. Por sorte, os 2 motoristas sofreram apenas ferimentos leves. Todos já foram liberados do hospital. O ex-policial militar Alexandre Camargo Abbe, de 38 anos, foi condenado a 22 anos de prisão pela morte do boxeador Tairone da Silva, de 17 anos. O crime foi em 2011, na cidade de Osório, no Rio Grande do Sul. Alexandre responde por homicídio qualificado e alegou que agiu em legítima defesa. A defesa recorreu da decisão e o ex-PM permanece em liberdade. E a Eco Rodovias venceu o leilão da concessão da BR-364-365. Esse foi o primeiro leilão de rodovias do governo Bolsonaro. A empresa vencedora ofereceu uma tarifa de pedágio com um desconto de 33% em relação ao valor máximo permitido pela ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. A Eco Rodovias vai administrar pelos próximos 30 anos um trecho de 437 quilômetros ligando as cidades de Uberlândia, em Minas Gerais, e Jataí, em Goiás. Essas estradas são um importante corredor de escoamento da produção agroindustrial da região.
E a americana Delta Airlines anunciou nesta quinta-feira que adquiriu uma participação de 20% do grupo Latam por quase 2 bilhões de dólares. A gigante americana divulgou que vai vender sua fatia minoritária de 9% na Gol. Pela transação, descrita como uma associação estratégica, a Delta também vai investir 350 milhões de dólares na sociedade e vai comprar 4 aviões A350 da Latam, informaram os dois grupos em um comunicado. A Delta ainda vai assumir o compromisso da companhia sul-americana de comprar outros 10 aviões da fabricante europeia Airbus, com entrega entre 2020 e 2025. A companhia americana terá uma representação na direção da Latam, nascida em 2012, da fusão da brasileira TAM com a chilena LAN. E o governo chinês desmentiu as suspeitas que envolvem o país em um caso de espionagem dos fornecedores da empresa aeroespacial Airbus. A empresa sofreu ataques de hackers que tiveram como alvo os seus fornecedores e desejavam obter segredos comerciais. Posso garantir que a China defende com veemência a segurança das redes e se opõe a qualquer forma de cyberataque. Investigamos e punimos ataques cibernéticos na China e usamos a infraestrutura de rede da China de acordo com a lei. Esta é uma posição consistente e muito clara. Várias fontes mencionaram um grupo chamado APT-10, relacionado, segundo o governo americano, ao serviço de inteligência chinês. Algumas afirmaram que os hackers desejavam documentos técnicos de certificação dos requisitos de segurança das partes de uma aeronave. A China tenta há vários anos estabelecer o seu primeiro avião de médio alcance, o C-919, mas não consegue os certificados de segurança necessários. E a greve global pelo clima leva nova onda de manifestações às ruas contra mudanças climáticas nesta sexta-feira. Estão previstas manifestações em cerca de 7 mil cidades. O protesto, que teve início nas primeiras horas do dia, reuniu uma multidão na Nova Zelândia. Cerca de 40 mil pessoas se manifestaram em frente ao parlamento na Nova Zelândia, exigindo políticas contra as mudanças climáticas, no quadro de uma greve climática global. Minha geração não devia estar faltando à escola, devíamos estar estudando, mas sinto que é muito importante que eu e outras pessoas que estão aqui hoje defendam uma posição contra outras gerações que estragaram nosso planeta. A mensagem do discurso da ONU de Greta certamente inspirou muitas pessoas jovens ou mais velhas. Houve críticas, mas precisamos de pessoas como ela. Em 20 de setembro, mais de 4 milhões de pessoas, incluindo muitos jovens, foram às ruas ao redor do mundo como parte do movimento Sextas-feiras pelo Futuro, lançado há um ano pela jovem ativista sueca Greta Thunberg. Que exemplo, hein? Muito, e são todos, a maioria jovens, né? Parabéns para todas essas crianças. Não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência. E ótimo fim de semana para você.